Vamos seguir aqui com o Miguel. O Miguel é tão boa praça, né? Que você chega aqui, né, daí você agarra na conversa com o convidado. Tá? Não, eu ficaria. Você está em homenagem. Você gosta de uma tela cheia, né? Cheia de gente. Você está em homenagem à nova camisa da seleção brasileira, é isso? Aí na sua touca? Meu gorro? Meu gorro vermelho. Ontem eu estava. É homenagem à seleção, o que mais? Homenagem a que mais que eu posso dizer aqui? Não sei. É a camisa da seleção. Aos bombeiros, ao corpo de bombeiros. Corpo de bombeiros. Eu estava impressionado com a histeria que certos setores, né? Inclusive da própria Rede Globo, para variar, e tudo, o pessoal que cobre o esporte, né? Ai, não pode ser camisa vermelha da seleção. Ai, não, camisa vermelha não pode, e não sei o quê. Que é só uma cor. As pessoas também não se dão conta. Como isso foi radicalizado assim, a esse ponto, né? Que coisa absurda, entendeu? Eu aposto que a CBF não vai ter coragem de botar a camisa vermelha. Não vai ter coragem também. Não. Elas já disseram que não vai ser o vermelho. Pode ser que bote até um vinho, como é a camisa da Venezuela, lembra? A camisa da Venezuela tem uma cor bonita, vinho e tal. Mas não vermelha, eu duvido também. Não, é tanto que a patrocinadora, que é a Air Jordan, né, ligada ali à Nike e tudo mais, na seleção brasileira, eles trabalham com marketing. Eles querem, né, querem fazer... E falaram que ia ser um vermelho vivo, né, com aquele site que fala sobre camisas de clubes e de seleções e tudo mais. Enfim, pegou todo mundo de surpresa. Eles não sabiam do barril de pólvora que eles estavam mexendo. Nossa, e eles esqueceram aqui no Brasil, que o vermelho é a cor do Trump nos Estados Unidos. Pois é, republicanos. Aliás, aquelas gravatas horrorosas que ele usa, a maioria é vermelha, né? Aquele vermelho. Eu sempre faço a gravata dele comprida, vai até o chão, entendeu? Bom, a gente vai falar de Trump também, até porque o Trump arregou para a China. Enfim, é um desastre, eu já nem sei mais por onde. Você não tem referência mais. Mas eu quero falar antes dessa tua charge maravilhosa que daqui a pouco deve subir no 247. Prisão domiciliar do Collor, prisão domiciliar do povo brasileiro. Rico não vai para a cadeia mesmo no Brasil. Ontem, não sei se você leu a coluna do Rui Castro, e ele fala que assim, essa coisa, a apneia do sono, né? E aí eu me lembrei, tipo, o cara vai para ordenado ir para a cadeia, aí a defesa dele, que é absolutamente bem remunerada, né, produz um dossiê de saúde de que toma 8 remédios e que não sei o que por dia e tudo mais, e que tem bipolaridade, e que tem uma outra coisa que tem bipolaridade eu achei ótimo. Bipolaridade ele sempre teve. Sempre teve, né? Parkinson e tudo mais. E aí me veio uma coisa, Miguel, que assim, quando o Lula foi preso injustamente, você lembra de alguém ir na justiça falar que ele estava... Não, imagina. E ele nem quis também. Ele nem quis também. Ele disse... Não. Tentar, o Cristiano Zanin tentou tirar ele com um acordo. E mandaram ele embora para a Europa, fugir, não sei o quê. Ele não queria, ele queria provar a inocência dele. Tão certo que ele estava da inocência dele, de que aquilo tudo ali era uma armação. É impressionante a questão do Collor. Eu não sou contra esse tipo de recurso que a justiça fornece. Não sou contra. Se você é doente, você não tem que estar na cadeia. Se você sofre de problemas, você tem que estar... Enfim, tudo que eles argumentaram. A questão toda está diante de toda outra população que está presa. Como é que eles fazem? A população pobre, que não tem direito a advogado, a médico, a remédio, a nada disso. Como é que faz com o resto da população? Comete essa injustiça e seja o que Deus quiser? É o que está acontecendo. Está sendo. Não sou contra o Collor apelar para isso, não. Aí cabe à justiça julgar se é merecedor ou não desse recurso. Agora, e o resto? Toda a população que está nas cadeias, o que faz? Não, eu até acho que o Brasil deveria ganhar um prêmio da ONU em nome da saúde dos nossos presos, porque estão todos bem de saúde, né, Miguel? Pois ninguém entra. Muito bem, né?
Não é uma coisa, é Eu realmente. fico lembrando da brasileira que foi parar na prisão em El Salvador, agora a brasileira trans, foi parar na prisão e foi Guantánamo, colocada. Guantánamo. Em Guantánamo, foi colocada de propósito na ala masculina, porque aquilo ali é um bando de selvagem, entendeu? O que o Trump está fazendo. Bom, nós vamos chegar no Trump ainda, né? Eu estou aqui com o Trump na boca. Então tá tudo interligado, né? Vamos falar do Trump de uma vez, então. A gente é tão escorregadia, né? Esse conjunto de medidas que ele toma, as coisas que ele fala, esse embate com Harvard, com a ciência, com as universidades. Hoje saiu uma pesquisa brasileira, não sei se você já viu, que o negacionismo está aumentando no Brasil. Eu vi de passagem, assim, eu vi de passagem, mas eu acho uma loucura isso. Uma loucura. Mas como é que está a sua percepção do Trump? Mudou alguma coisa da semana passada para cá? Não, só tá se confirmando mais, né? Uma coisa que eu sempre disse, porque eu sempre disse uma coisa tanto sobre o Trump quanto sobre o Collor, sobre o Bolsonaro. O Collor um pouco menos, o Collor é até um pouco mais inteligente, eu acho. Que eles são inúteis, são completamente desprovidos de qualquer inteligência, entendeu? Eles foram eleitos porque eles são espertos, é diferente. Você ser esperto é uma coisa, você ser inteligente é outra. O Bolsonaro foi eleito por uma conjuntura, por uma armação que toda a sociedade perbene brasileira esteve envolvida, a imprensa, os bancos, a Fiesp e tudo mais, que não queriam e não querem ainda o PT, por mais de centro que o PT tenha se tornado, não querem saber de nenhuma política que se dedique à população, ao coletivo, nada. Então, preferem eleger o Bolsonaro. E nos Estados Unidos, deve-se muito também à desvalorização que a própria eleição tem. Eles não dão a menor importância. Num dia de eleição, lá é um dia comum como o outro. Tem gente que nem sabe que tá. Aqui é feriado nacional. Sim. Entendeu? Então, esse descaso em relação à eleição, que foi o que aconteceu na Inglaterra, quando a Inglaterra saiu do mercado comum e em seguida se arrependeu. Por quê? Porque ninguém foi votar. Eles não acreditam nessa ferramenta da democracia, que um país... Aliás, eles não acreditam em envolvimento político, eles não são pessoas envolvidas. Se você for pensar bem, a população brasileira tem muito mais envolvimento político do que a americana. A americana não está nem aí. Eu me lembro, Miguel, o Lula dizia assim, o espetáculo da democracia. Se falava muito isso, e a própria Globo, os próprios veículos também falavam isso, porque justamente feriado, sempre num domingo, na verdade é sempre num domingo, né? As eleições. E a gente sempre gostou. E a gente sempre gostou, não, porque é uma festa mesmo. O brasileiro gosta desse tipo de coisa, de circular, ver as pessoas do bairro indo na fila da votação. Lógico, você encontra os amigos no colégio lá que você vai votar. E aí depois vai. É uma festa, vai com um cachorro, entendeu? É uma festa. A democracia, nesse aspecto, aqui no Brasil, sempre foi uma festa. E eu acho que na Itália também era, porque eu vivi lá, as eleições sempre foram levadas a sério, entendeu? As pessoas gostavam, curtiam de estar. Eu acho que todo país que viveu períodos sem eleição, que viveu ditaduras sérias, tudo valoriza muito esse aspecto. Depois. Ditadura, né, brasileira. Nós vivemos uma ditadura enorme. Você vê, os argentinos. Eu estava em Buenos Aires um dia que era eleição, primeiro turno, eu acho, da eleição presidencial, a penúltima, eu acho, e não foi a do Milei, não, foi a anterior. E eu estava em São Telmo, sentado num bar, e não podia servir bebida alcoólica. Você está em Buenos Aires, não pode tomar vinho, entendeu? Então é muito... Lei seca no Brasil. Lei seca. Aqui nem tem mais, entendeu? Eu acho que isso é um certo exagero de protecionismo, entendeu? Aqui não tem mais a lei seca, você pode beber. Você pode beber na eleição, gente? Sério? Pode
Eu estou aqui de lei seca desde... Não, mas hoje em dia pode. Mas é valorizado, é uma preso, coisa... né? Você não pode ser preso. Não pode ser preso, exatamente. Mas é uma coisa legal, o povo festeja, porque é o seguinte, é uma festa da democracia mesmo. Você poder ir para a rua e eleger quem vai te governar demonstra um amadurecimento político, né, democrático e tudo mais. Nos Estados Unidos, eu não sei o que o povo americano pensa. Se você juntar... Eu estou vendo uma série aqui com aquele John Hamm, aquele que fez Mad Men, uma série muito interessante chamada Sobre Amigos e Vizinhos, que mostra muito esse universo do subúrbio de Nova York, essas pessoas ricas, totalmente vazias de cabeça, entendeu? Porque elas não têm... Pessoas ricas, vazias de cabeça é pleonasmo, Miguel. Não, mas existe até pessoas ricas e inteligentes que têm um pouco de coisa na cabeça. Mas é impressionante. E aquilo ali, se você tirar a comunidade de Harvard, por que o Trump está implicando tanto com a comunidade de Harvard? Porque ali forma-se pessoas que pensam, né? Mal ou bem, ele quer acabar com qualquer possibilidade do pensamento, ele quer acabar com qualquer possibilidade. Como o Bolsonaro queria, numa outra proporção mais medíocre, era a mesma coisa. Vamos acabar com a possibilidade da cultura, do pensamento, de tudo. Tão primário, Trump, né? Uma vingancinha pessoal contra a Harvard, pessoa tão mal. Não tem como prosperar isso. A sociedade estadunidense, mesmo não vai com todas certo. as suas negligências, ela já tá cansada do Trump. Já. E está dando sinais lá, né? Está dando sinais, pesquisas e tudo mais, mas mesmo no dia a dia, né? Que a gente ouve relatos também. O Edson Antunes está dizendo aqui, e a mulher que viu Jesus na goiabeira quer que o ministro que aplica a lei sobre a direita faça um exame mental por perseguição. Ela pediu para o Alexandre de Moraes fazer um exame mental. É verdade esse bilhete. Obrigado, Antônio. E ela vai ficar se esperando? Vai ficar na sala de espera? Ela está lúcida. A Damares é uma personagem e tanto, né, Miguel? Pelo amor de Deus. Ela não quer nem ficar na sala de espera, porque periga dela ser apanhada ali, botar ela lá para dentro e ela nunca vai sair. Que coisa impressionante. Mas tem um detalhe aqui que eu quero falar com o Miguel na sequência. O Robson Bob Sobreiro está dizendo: a pior ditadura é a democracia capitalista dos Estados Unidos. Já colou um pouco isso ali no Trump, quer dizer, ditadura. Os próprios jornalistas pelegos que existem nas agências ocidentais internacionais, eles já se referem aos Estados Unidos como uma ditadura. É isso, virou uma Arábia Saudita. Que está desvelando, né, essa falsa democracia que durante tantas décadas foi alimentada nos Estados Unidos, séculos até, né? Que a democracia americana é a maior democracia do mundo, que lá se respira. Liberdade de quê, cara pálida? Aliás, falando em cara pálida, sem nenhum trocadilho, entendeu? Foi a primeira demonstração da liberdade americana, foi o extermínio dos indígenas, entendeu? Que liberdade é essa? Que democracia é essa? Que falsidade é essa? Eu não aguento mais essa história de democracia americana, que você tem liberdade. Liberdade para quê? Já caiu por terra esse mito também, é tudo mito, né, que vai sendo construído. Os mitos do pós-guerra estão caindo por terra, né? Dá até um haikai isso, né? Mitos do pós-guerra caindo por terra. Ô, Miguel, o que foi aquele apagão na Europa, Miguel? Isso é decadência total. As agências falaram assim: não, foi um raio, foi um disco voador, foi a Rússia, foi o ciberataque. Não, foi incompetência. Eles disseram que foi um fenômeno atmosférico. Não, já desmentiram isso aí. Já, né? Alguém desligou uma chave que não podia, foi isso? Alguém foi lá, né? Foi lá e pum. Alguém seguiu aquela frase famosa: o último a sair, por favor, apague a luz, entendeu? Não, mas você que conhece muito bem a Europa, que viveu lá há muito tempo, é um processo de decadência econômica, cultural, política. A gente não consegue imaginar. A gente não consegue imaginar isso acontecendo lá. A gente aqui está PhD em apagão, né? São Paulo, então,
São Paulo toda semana tinha um apagão, né? Na época da chuva, toda semana tinha um apagão cada vez maior, não sei quantos milhares de casas. Aí você imagina o que a população sofre com esse tipo de apagão. Agora, vai para a Europa, onde você nem pensa em como aquilo ali chega na sua casa. Por exemplo, na Europa, em Lisboa, em Madrid mesmo, em Lisboa alguém até contestou dizendo que tem parte que é a gás. Eu não vejo gás sendo distribuído em Lisboa em lugar nenhum, é tudo elétrico, inclusive o fogão. O fogão, o chuveiro, o aquecimento, entendeu? Ele tem um sistema de circulação de óleo aquecido e tal, mas a, a como é que chama? A central lá funciona ou a óleo, São térmicas. São térmicas, funciona a óleo ou, funciona, ou elétrica. A gás não tem. Entendeu? O gás eu não vejo em lugar nenhum na Europa. É tudo elétrico. Então é o seguinte: você tem a cafeteira elétrica, o micro-ondas elétrico, o fogão elétrico, a geladeira elétrica, você vai morrer de fome. O ar-condicionado, o aquecedor e não sei mais o quê. Tudo. Como é que você vai fazer? Entendeu? Os europeus estão completamente despreparados para esse tipo de coisa. Os europeus ficaram para trás. E vai se aproximando aí esse evento da União Soviética, da Rússia, né, sobre a vitória na Segunda Guerra Mundial, que eu acho que agora, 9 de maio, notícias também sobre a relação Rússia-Europa vão pipocando, e a gente ainda está com essa questão da Ucrânia em aberto e tudo mais, uma humilhação também para a Europa, para os próprios ucranianos. Imagina os próprios ucranianos, o que eles estão passando nesse momento? Tem um presidente golpista que está ilegal no poder, que já tem os seus milhões guardados em contas internacionais. E adora uma mundanidade, né? Ele adora ser mundano. E a gente percebe, eu tô com um post sobre a Rússia aqui, que eu vou comentar mais tarde, agora não vai dar tempo, mas assim, a Rússia salvou a Europa várias vezes. É incrível isso. E a Europa entende a Rússia como uma inimiga. Começando na guerra, é impressionante isso, né? De onde vem esse... Eu acho que é tudo por causa das políticas voltadas, com todos os erros, a política voltada para as populações, entendeu? E tudo mais, que a Europa sempre foi neoliberal ou social-democrata, com características neoliberais muito fortes. A Alemanha hoje é uma sociedade que continua social-democrata, mas tem características neoliberais enormes. A França também. A Itália nem se fala. A Itália não é neo-nada, porque a Itália é um fracasso atrás do outro, entendeu? Não consegue engrenar uma política econômica. Agora, com relação à Itália, eu tenho um disclaimer aqui para você, inclusive para você, Miguel, que vai poder me ajudar nisso. Eu acho a Giorgia Meloni tão bonitinha. Ela não parece ser o que ela é, né? Ela não parece ser o que ela é. Eu olho para ela e tenho o mesmo sentimento, assim. Que fofa, né? Ela é uma fofa, toda fofa. Como é que pode aquela mulher ser, né, mussoliniana, né? Mas acho que ela não é mais. Ela já vai casar com ela, vai viver com ela 3 dias. Eu não sei se ela não é, não. Eu acho que a gente não quer que ela seja. Ela é, como toda a Itália, e isso surpreende, e eu falo isso sempre, por mais de direita que você seja, você jamais será golpista. Entendeu? Você segue, jamais vai acabar com as eleições, você jamais vai querer formar um governo autoritário, nada. E isso é que mudou. Ela talvez não seja mais mussoliniana por conta disso, que as soluções que o Mussolini deu na época, e o Hitler também de ficar no poder não sei quantos anos, isso não existe mais. Então, a Europa inteira respeita muito esse lado da democracia que coloca no poder, seja trabalhistas, neoliberais, democratas ou de direita, como é a Meloni. Então, isso aí é respeitado. E o país vive assim, e eles podem enriquecer, eles podem ganhar dinheiro, eles podem roubar, eles podem fazer tudo, porque a democracia é uma capa, é uma cápsula que protege esse tipo de coisa, entendeu? Então, é muito melhor assim do que se arriscar numa aventura golpista.
seria tão otimista com relação ao compromisso da Europa com a democracia, porque ultimamente o que a gente tem visto ali é uma degradação desse tecido também político, né? A ascensão da extrema-direita na Alemanha, na França e tal, e Hoje mesmo o desastre, né, dos líderes europeus nas hoje gestões. mesmo a Alemanha declarou extrema-direita e perigosa lá, aquela liga lá de direita que está querendo crescer lá na Alemanha. Eu acho que é uma manifestação da extrema-direita, um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro. A extrema-direita está crescendo no mundo inteiro. Daí a acabar com a democracia na Europa é outra história. Entendeu? A democracia, inclusive, até permite que aconteça isso. Mas na hora do vamos ver, eu acho que é diferente. É como aqui, o Marcos Coimbra disse, olha, pode dar essas pesquisas, tudo, mas na hora da eleição eles vão eleger o Lula. Muitos analistas disseram que o Macron deu um golpe na França. Quando a esquerda teve a maioria ali nas eleições e ele nomeou um primeiro-ministro, né? Não. De centro, né? Um primeiro-ministro. Miguel, ontem eu fiquei arrasado com a notícia da morte da Nana Caymmi e eu imagino que você também, né? Claro. A Nana, embora ela... Eu acho que essa história dela ir para cima, defender Bolsonaro e tudo mais, isso aí é um espasmo, é um soluço na biografia dela. Ela pequeno diante da grandeza dela, né? Como cantora. Como você também gostava dela? Assim, gostava demais. E gostava da história dela, da voz dela. Há muito tempo que a gente não ouvia mais nada, porque ela estava realmente muito adoentada. E parece que ela passou os últimos meses da vida dela sofrendo demais, entendeu? Então, mas era uma artista e tanto. Jamais cancelaria ela, porque ela ficou num limite. Ela não é uma Cássia Kiss, nem uma Regina Duarte, entendeu? Que extrapolou na propaganda bolsonarista, entendeu? Ela tinha uma simpatia dela lá, sei lá, entendeu? Mas acho que ela ficava de saco cheio também de tanta gente ficar falando assim, mas olha só, o Lula é bom, não sei o quê. Ela acho que ela com a personalidade dela, ela não aguentou esse ela sempre foi uma pessoa de muita personalidade, né? Esse aspecto nunca chegou em primeiro lugar, entendeu? Chegava em primeiro lugar, era sempre a grande cantora que ela era. Ela é, para mim, uma das maiores cantoras do mundo, junto com a Elis Regina. Que voz extraordinária. Extraordinária. Ela tinha uma característica assim de esticar as notas, né? De uma maneira, no limite ali do semitom, quer dizer, mas é uma coisa prazerosa. Ontem eu caí, eu chorei que nem um bebê, ouvindo a Nana Caymmi. Um repertório, né? Eu fiquei até aliviado por saber de tudo que ela vinha sofrendo, entendeu? Desde agosto, há muito tempo. Então, eu acho que, de uma certa forma, ela viveu bastante, tinha 84, né, eu acho. 84. Então, de uma certa forma, compensa esse sofrimento. Eu vi pela declaração do Uri Caymmi que ela vinha sofrendo muito, entendeu? Que eles estavam, de uma certa forma, aliviados de ter terminado. E ela tem um grande mérito, ela foi a primeira mulher do Gilberto Gil, se não foi a primeira, foi a segunda. Entendeu? Não, e ela tinha ido para a Venezuela, tinha casado lá, voltou com os 3 filhos, se eu não me engano, criou os filhos, quer dizer, mulher porreta, mulher... Essas pessoas que ficam aqui, inclusive no bate-papo agora, né, falando, mas ela era fascista. Gente, você vai pegar a declaração de artista, a quantidade de bobagem no campo da política que eles falam, sobretudo os artistas globais, né, os artistas mais consagrados, assim... A gente isso, é a vida, é normal da vida. Eu quero um artista popular, que está na rua. Claro. Essa coisa dessa polarização extremada que aconteceu, né? Outro dia alguém comentou num post meu que a esquerda que inventou essa polarização, e não foi. Quer dizer, quem inventou foi a direita, foi Aécio Neves, aquela gente toda, o Aécio, quando começou a contestar a eleição que ele perdeu,
virou essa contestação, e depois as Big Techs valorizaram muito isso, né? A elas interessa que haja essa polarização. Então, o direito a ter uma opinião contrária, você pode ser contra o Lula, entendeu? Eu tenho todo o direito de ser contra o Lula, contra o PT, de não ser uma pessoa de esquerda, ser uma pessoa de centro, social-democrata. A história do Fernando Henrique, né? A gente está cansado de saber. O que você não pode é fechar com as ideias do Bolsonaro, é você alimentar aquilo ali e fechar, porque você estará agindo como um fascista, entendeu? Essa há uma diferença muito grande entre você não concordar com as ideias do Bolsonaro, mas não ser um lulista, entendeu? Tem um espaço enorme aí entre uma coisa e outra. Que eu acho que é o grande caso de alguns artistas, né? O Djavan, por exemplo, também. O Djavan quase que encerrou a carreira dele quando falou alguma coisa em favor do Bolsonaro. É falta de instrumento para entender a cena. Eles não têm, quer dizer, vivem no mundo da composição, da música, que é muito melhor, diga-se de passagem. E não entendem exatamente o que dizem e não medem as consequências do que dizem e do que pensam. Vai ver que não pensava nem naquilo, mas o que disse gerou uma reação muito grave. Deixa eu pedir para o Aldo Fornazieri, que está aqui no bastidor, abrir a câmera para a gente inseri-lo em nosso ecrã. Olha só. Inseri-lo é bom, né? Inseri-lo é bom. Inseri-lo em nosso ecrã. Aldo Fornazieri, tudo bom contigo? Bem-vindo. Bom dia, Conde. Bom dia, Miguel. Tudo bem? E você tá bom, Aldo? Você tem sempre uma cara assim, séria, parece. Imagina, Miguel, que injustiça isso, Miguel. Olha só a simpatia do Fornazieri aqui chegando. Agora ele está sorrindo, mas ele tem sempre... Você não sabe que o Fornazieri... Eu costumava dizer o seguinte, tudo indo para onde é que não se sabe. E agora estou dizendo tudo indo rumo ao apocalipse. Você é uma pessoa pessimista, né, Aldo? Total. Quer dizer, eu sou seguidor do Romain Rolland, que depois o Gramsci popularizou, que é aquela tese do pessimismo da razão e otimismo da vontade. É perfeito isso, entendeu? É perfeito essa. Eu tenho uma impressão diferente do Aldo. Acho que o Aldo não tem essa coisa, não. Tá, não, eu sou cético total. É que é o seguinte, é que a gente está que nem o Collor aqui também, é bipolaridade. Tem hora que a gente está mais para lá, mais para cá, o que dá a entender que nós não seremos presos jamais. Né? Não, mas eu sou monotônico, eu sou pessimista, eu sou fundador do Sindicato dos Céticos e presidente vitalício. Aí, tá certo. Mesmo quando as coisas vão bem, você é cético, né? Não, aí deve ter alguma coisa por detrás. A natureza humana não nos permite sermos otimistas. Olha, tinha uma analista que era analista do meu psicanalista antigo, Giovanni Gangemi, que é o meu analista desde a vida toda, a Catarina Kemper, que era alemã, foi a fundadora da escola de psicanálise brasileira e tal, aqui em Botafogo. Ela dizia sempre para o Giovanni assim, eles tinham uma formação junguiana, freudiana, e ela dizia para o Giovanni assim, Giovanni, está bom demais para ser verdade, não é isto? Não pode ser bom assim. É um pouco Aldo, entendeu? Assim, não pode ser bom. O que é bom tem alguma coisa por detrás que daqui a pouco vai se revelar. Vamos ver na análise que o Aldo vai fazer para a gente aqui. Obrigado, Miguel Paiva! Um beijo! Beijo para todos. Tchau, tchau.